Meus amigos, veja só como são as coisas, hein? Um cidadão chamado Félix Torres. Agora é muito fácil falar porque ele realmente jogou muito mal no Corinthians, mas eu confesso que quando o Corinthians contratou ele na gestão, no início da gestão do Augusto Melo, eu fiquei esperançoso, afinal de contas, era o zagueiro titular da seleção equatoriana, jogava, fazia dupla de zaga com o Arboleda, que joga no rival. Então era um jogador que trouxe esperanças para o torcedor corintiano de que o problema da zaga ali poderia estar resolvido. Um zagueiro que custou aos cofres do Corinthians 33 milhões de reais, trazido pelo Augusto Melo e pelo Rubão, na ocasião, diretor de futebol do Corinthians. Entretanto, o Corinthians em momento algum pagou um centavo do equatoriano, isso a gente ficou sabendo depois de mais de ano, né? E curiosamente foi o estopim para o Transferban. A grande paulada do Corinthians no Transferban, que impediu o Corinthians de qualquer tipo de contratação aí em 2025 e até então em 2026, eram esses 33 milhões que, envolvido depois com juros e tudo mais, passou para mais de 40 milhões de reais. Aí você vê a irresponsabilidade dos cartolas dos dirigentes de futebol, né? O Félix Torres, para mim, foi um dos piores zagueiros da história do Corinthians, um dos jogadores com o pior custo-benefício de toda a história do Corinthians, uma vergonha o futebol apresentado por esse cidadão. Aliás, a má vontade, a baixa entrega, a maneira espalhafatosa com que ele se comportava dentro de campo. O Corinthians quase perdeu o Campeonato Paulista para o rival por causa de um pênalti bizarro, ridículo, feito por esse cidadão. Os próprios companheiros, a gente tem informação que os próprios companheiros de time já estavam já estavam implicando com o cidadão Félix Torres. Panca de zagueiro, estilão de zagueiro, mas não jogou absolutamente nada. Enfim, aí vem a notícia de que o Corinthians conseguiu acertar o transfer ban. Eu não sei para quem que eu dou os parabéns, se é para o presidente Osmar Stabile, que está tentando fazer o possível aí para resolver os BOs do Corinthians, mas surge a informação de que o Félix está praticamente acertado com o Inter de Porto Alegre e foi um acerto feito pelo novo executivo de futebol do Inter, Fabinho Soldado. De verdade, me gera muita curiosidade entender essa, essa, essa indicação do Fabinho Soldado relacionado ao Félix Torres. O Fabinho Soldado foi o executivo de futebol do Corinthians nos últimos 2 anos. Ele, mais do que ninguém, sabia da ruindade do zagueiro com a camisa do Corinthians. Não me vem agora falar que ele via potencial no Félix Torres diante de um cenário catastrófico desse zagueiro no Coringão. Mas ele indicou para o Inter. Então me gera estranheza. Será que foi pela qualidade? Será que foi por alguma outra razão, que seja financeira ou não? Não sei. Eu sei que talvez essa tenha sido a melhor atitude do Fabinho Soldado com o Corinthians desses 2 anos. Porque eu nunca fui fã do Fabinho, sempre deixei claro isso daqui, mas tirar esse Zé Ruela do Corinthians foi a melhor atitude possível tomada pelo Fabinho Soldado. Então agradecer o Fabinho Soldado e agradecer pelo Félix, que finalmente vai vazar do Corinthians. Esse cara foi uma vergonha no Corinthians, está no hall, sem dúvida, dos 5 piores zagueiros que passaram na história do Corinthians. Vai com Deus e passar bem ao Félix Torres. Esperamos que agora as coisas se acertem e o Corinthians traga um zagueiro. Muito se fala do Gabriel Paulista, aí, que já é um zagueiro de idade avançada, tem que ficar atento com isso. Tem que entender o custo-benefício, falar em uns 400 pau. Vamos entender todo o cenário que se passa aí com o Gabriel Paulista. Mas uma coisa eu tenho sem dúvida, o Gabriel Paulista, no alto dos seus quase 40 anos, é 1 milhão de vezes melhor que o Félix Torres.
e vai acrescentar demais. Fora que o salário é metade, né? Então, negociação bem feita. Félix, passar bem, meu irmão. Vai dançar música equatoriana lá em Porto Alegre, valeu?